Bem-vindos ao Memória Sotero Preta. O nosso convidado de hoje é fotógrafo, um dos 12 filhos de uma família formada por um estivador e uma lavadeira. Cria da Fazenda Grande, onde começou a arte através do teatro e seguiu para a fotografia depois de ver a sua primeira exposição, que foi uma exposição chamada Cangaço, do Antônio Olavo. No final dos anos 70, ele conheceu o MNU, Movimento Negro Unificado, e uniu através da arte, o teatro, a fotografia e o movimento negro, resultando na arte de Lázaro Roberto dos Santos, fundador do Zumbi, em uma arte que exala a resistência e potencialidade dos movimentos negros da Bahia e do cotidiano das pessoas negras. Hoje, ele é o nosso entrevistado. Olá, sejam bem-vindos ao Memórias Soteropretas. Nosso convidado de hoje é um fotógrafo, brilhante artista, com suas artes que exalam resistência e cultura na Bahia, cria da Fazenda Grande aqui em Salvador, onde nasceu e viveu até os dias de hoje. Eu estou falando de Lázaro Roberto, fundador do Zumbi, acervo fotográfico. Eu me chamo Lázaro Roberto, ainda moro no bairro da Fazenda Grande do Retiro. Foi ali que eu comecei dando os primeiros passos na arte, né? Ali no meado dos anos 70, né? Uma época de ditadura militar, e eu comecei a participar de um grupo de teatro, né? Proporcionado por um padre italiano que chegou ali na década de 60, e ele incentivou que se criasse um grupo de jovens que não fosse da igreja. Esse foi, né, o melhor achado, né, a melhor ideia que ele teve. Sim. E ali, quando eu cheguei, o grupo já tinha um ano de formado e comecei a fazer teatro, né, assim, de forma ainda muito tímida e tudo. Vi vários jovens com a minha idade. Um ano depois, mais ou menos, eu comecei a me interessar por fotografia, né, por ter visto uma pequena exposição de um fotógrafo, né, não exposição, algumas fotografias, que era uma festa de arte que nós tínhamos criado no bairro, né, nesse grupo. Sim. E aí, eu na festa que, né, pessoas amadoras, pintores, fotógrafos, atores, né, mandavam seus trabalhos e tal, eu ia apresentar seus trabalhos, e eu vi algumas fotografias do fotógrafo chamado Antônio Olavo, né. Quais momentos você considera assim, os mais marcantes desse início, né, do processo de fotografar a cidade? Como que a sua família se relaciona com essa escolha de seguir para a arte? Isso é um pouco assim, meio complicado, né? Porque a gente que vem de família preta, né? Sou filho de um estivador e de uma lavadeira de roupa, então não tinha ninguém inserido no mundo da arte, né? Ninguém. E a partir daí, como eu falei, né, da fotografia, que eu começo a dar os primeiros passos, mas a minha família ainda não sabia, nem eu mesmo sabia que a fotografia iria chegar a esse ponto na minha vida que chegou. Foi tudo muito gradativamente, né? Lógico, né? Naquela época, um homem preto, uma mulher preta com uma máquina fotográfica chamava muita atenção. E aí chega o começo dos anos 80, quando eu consigo essa máquina. Então, meus familiares não sabiam bem o que é que eu estava fazendo, né? Porque eu estava dando os primeiros passos. É aí que começa a minha trajetória assim, mais cotidianamente, né? Porque eu tenho uma máquina e eu começo a fotografar o meu bairro, as festas populares, né? E tem dois contextos que foi muito marcante na minha fotografia, que eu gosto muito de falar. Eu tenho já 40 anos de fotografia, vamos dizer assim, então as pessoas que veem minha fotografia ficam pensando que eu saí por aí assim, fazendo essa foto e comecei a fazer documentação. Não foi bem assim. Teve 3 fatores assim que foi muito importantes, né? O próprio teatro, blocos afro, né? Porque eu moro no bairro da Fazenda Grande, é só descer uma ladeira, eu estava na sandália do Barro Preto ali no começo, vendo o bloco Leaê, e o movimento negro, né? Então isso foi crucial para eu fazer essa fotografia que eu faço hoje. Se eu não tivesse passado por teatro, blocos afro e movimento negro, eu não faria essa fotografia que eu faço.
queríamos saber sobre o nascimento do Zumbi, né? Esse acervo fotográfico que hoje traz essas imagens muito importantes para a história da Bahia, a história política, a história cultural, né? Da nossa Roma Negra, como um todo aqui da nossa cidade. E a gente queria saber como que surge e hoje como você visualiza a importância, né, do Zumbi. O Zumbi ele nasce em 1990. Justamente por causa dessa luta, quando o Zumbi nasce, eu já tinha mais de 15 anos na fotografia e vivia de uma forma de uma invisibilidade muito grande, que foi esse processo do racismo mesmo, né? De uma cidade que só se enxerga no espaço, desse espaço de poder, pessoas brancas, né? Então, como eu falei, nesse processo eu só via homens brancos, mulheres brancas fotografando. Então eu já fazia esse trabalho, já passando por movimento negro, fotografando festas populares, né? Então, e de forma solitária. Então eu não tinha com quem conversar sobre minha fotografia, minha própria fotografia, né? E eu passei um período também sem saber em que lugar eu me encaixava na fotografia, porque eu não estava fazendo fotografia social, estava no fotojornalismo e precisei de mais de 15 anos para eu vir perceber que o que eu estava fazendo era documentação, porque eu só fotografava e guardava, botava a data, o ano, o assunto e guardava, separava por temática e ia guardando, o tempo passando e ninguém me percebia, ninguém me chamava para uma exposição, para um livro, para comprar uma foto. Então, eu fiz um curso no Senac em 89, mas eu estava com essa ideia, né? Aí conheci um fotógrafo não me lembro também, chamado Raimundo Monteiro, que a gente começou a se encontrar os sábados e domingo, tomar uma cervejinha, uma coisa. Aí fui fazer esse curso, conheci um fotógrafo chamado Aldemar, ali iniciando, e aí eu conversei e a gente se reunia no final de semana para discutir sobre essas fotografias, né? Assim, o que cada um fazia, tal. Vamos fundar um grupo, mas como é que a gente vai conseguir dinheiro para comprar filme, que viemos da fotografia analógica. Aí eu consegui um espaço na Ribeira, que eu trabalhei como gráfico, né, na instituição ligada à igreja, e lá nós tínhamos um espaço. Eu consegui, e aí a gente começa a se reunir, e aí começa a pensar em um nome, né? Eu criei essa palavra, né, chamada Zumbi, né? Que é uma palavra fotográfica que eu criei por conta da lente zoom e vi do olho, que aí eu criei o Zumbi, né? Que em inglês é com 2 O, eu botei aportuguesado mesmo, e que depois eu vim saber que em espanhol zumbi se fala zumbi, né? Porque eu vi tem de bi. Sim. Não foi nada assim pensado, né? Tinha alguns amigos meus, por que você não botou zumbi, rapaz? Jonathan Assunção também falava, por que você não botou zumbi, rapaz? Mas, de qualquer forma, o trocadilho lembra a palavra zumbi, né? Conseguiu fazer então é assim que nasce a história do Zumbi, né? Que foi fundado por 3 fotógrafos, foi Lázaro Roberto, Raimundo Monteiro e Aldemar Marques, né? Ao entrar aqui, né, no acervo, a gente sabe que tem obras muito emocionantes. Eu entrei olhando e fiquei muito emocionada com muitas das obras e a gente queria saber do autor, né? Dessas obras tão bonitas. Quais obras são, assim, muito importantes para você, te emocionam, te tocam, né? E queríamos também saber também o contexto dessas obras. Aqui, né, na sua parede aqui, né, que a gente chama Parede da Memória, Sim. Ela tem, na verdade, conta um pouco da história do movimento negro, né? Assim, porque dentro do acervo tem trabalho de 3 fotógrafos que fotografaram muito o movimento negro, Lázaro Roberto, Jonatas Conceição e Rogério, né? Então, tem aqui algumas pautas de movimento negro, né? Que foi a nível nacional, que foi 1988, né? Que foi o centenário da abolição no Brasil, né? E a grande pauta do movimento negro, porque o movimento negro orquestrado com outro de Estado, né? Então também tem ali também Nelson Mandela na Bahia, né? Que eu me orgulho de ter fotografado Nelson Mandela, né? Em 1991 também foi uma pauta de movimento negro a nível nacional. O movimento negro
baiano, principalmente, eu digo brasileiro, lutou muito, né? Mandou muita moção de apoio para a África do Sul, enquanto Nelson Mandela estava preso, né? Então, Nelson Mandela, quando ele sai em 91 da cadeia, ele vem nos visitar. Então, assim, foi um dia que eu jamais esqueci, né? Como eu sei que eu cheguei no aeroporto, eu fiquei na parte de fora, o Jonathan ficou na parte de dentro, o Rogério na parte de dentro, e foi um dia assim que eu não lembro como é que acabou, porque eu documentei e de à noite ele se apresentou na Praça Castro Alves, né, para mais de 50 mil pessoas, né, assim, de tarde a Praça Castro Alves já tinha muita gente, e à noite foi esse grande discurso, né, que eu nunca vi a Praça Castro Alves assim, tão cheia, e eu consegui chegar muito perto dele, né, fazer uma foto, né, e não sei como eu saí dali, como é que eu cheguei em casa, porque foi muita emoção, foi muita... Então, assim, é uma das coberturas minhas assim, que eu mais me orgulho de ter feito, né. Tem também a ida a Palmares, né, em 81, que é uma das fotos mais velhas, né, que eu até cheguei aí também, tá? Minha máquina não tinha chegado, né, mas ali tem foto de Rogério, né, com a militante Lélia Gonzalez, né, o próprio Januário Garcia tinha ali dormindo, né? Ali foi uma ocupação, né? O movimento negro fez da Palmares, né? Para construir esse parque nacional. E tem outras pautas, né? Como o primeiro curso para vestibular para negro no Brasil, né? O Instituto Cultural Steve Biko, né? Que o ano passado fez 30 anos, né? Tem ali Silvio Humberto, Jonathan, Natélia. Então, tem cobertura que eu fiz que eu acho que serve muito para a história do Brasil, né? E para a história do povo negro, né? Carta aberta a Nelson Mandela. Salvador, 3 de agosto de 1991. Movimento Negro Unificado. MNU. Mandela. Mais da metade da população no Brasil tem origem africana e muitos acompanham com interesse a luta travada pelo fim da apartheid. Não foram poucas as vezes que denunciamos esse sistema, que pressionamos o governo brasileiro para o rompimento de relações com o governo da minoria branca da África do Sul. Para nós, é motivo de orgulho saber que algumas vitórias foram conquistadas, embora saibamos que ainda há muito o que fazer. Que a luta continue até a vitória total. A gente sabe que você ganhou o prêmio Clementina de Jesus, né, em 1995, que é um prêmio destinado a pessoas que lutam pela afirmação social e cultura negra, né, através da arte. Memória da Resistência Negra, Festival do Valongo, Festival Transatlântico de Fotografia. E a gente sabe que são conquistas, né, para artistas negros muito importantes. Como que isso se posiciona na sua trajetória, né, e a importância disso para você nos dias de hoje? Sim, muito importante, né? Porque ali por volta de 90, eu ganhei o troféu Clementina de Jesus, né? Que é um troféu para as pessoas que trabalham, né? Que destacam na memória, né? Vem fazendo um trabalho de preservação da cultura, né? Então, ao negro, né? Me deu esse título, esse troféu, né? Que foi muito importante para a minha carreira, no sentido de alguém está se preocupando, né, com as personalidades negras, né? Eu falei, né, eu passei por um processo muito grande de visibilidade. Então, o Festival do Valongo foi uma curadora negra chamada Diane Lima que me conheceu pela internet, né? Então, ela ficou encantada com o arquivo e aí me levou para o Festival do Valongo São Paulo, né? Não conhecia aqui em São Paulo pela primeira vez, né? E aí daí as fotos foram se abrindo, né? Assim, Festival Transatlântico e outros festivais até chegar na Bienal, né? 2013, né? Eu nunca pensei em participar de uma Bienal na minha vida. O convite, por sinal, num bom momento, porque eram 3 curadores negros, né? 4, que foi Diane Lima, Hélio Menezes e Gada Quilombo, né? Então, assim, foi um momento histórico, né? Porque a Bienal nunca tinha tido curadores negros, né, trabalhando na curadoria. Então, assim, as portas, né, estão se abrindo para esse arquivo, né, que foi criado com a intenção de preservar a memória, né? Eu gosto muito de falar isso porque as pessoas pensam que, eu sempre falo que criar um arquivo, né, não é bicho de cabeça, é só você preservar a sua memória no terreiro de Candomblé, na sua associação, né? E isso tem dado fruto por não vir, né? Porque já está tendo pessoas criando seus arquivos inspirados no Zumbi Arquivo Afro Fotográfico, né?
Meu nome é Lázaro Roberto, sou fotógrafo, documentarista, tenho um trabalho de fotografia na comunidade afrodescendente. São 30 anos de trabalho, registrando grandes momentos da cultura afro-brasileira, do movimento negro, dos blocos afro, dos afoxés. A gente percebe que, para além de guardar, né, para que a gente consiga preservar e vivenciar e as futuras gerações consigam ver, a gente também termina letrando o nosso povo, né, a guardar as memórias, a preservar memórias, e isso é muito importante, né, dentro dos nossos movimentos. Lázaro, nós do Portal Sotero Preta, né, somos um portal que busca essa visibilidade, que busca justamente discutir a nossa cultura negra. A gente queria saber a importância disso para você, a importância desse tipo de ação pautada na cultura negra, né, para você. Acho muito importante iniciativas como essa, né? Deveria ter mais na cidade, né? Porque a gente é muito carente, né, desse tipo de divulgação, né, de um portal que tem intenção de trabalhar com a cultura negra, porque divulga trabalho como o meu, de outros artistas, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Se você desistisse há 20 anos atrás, que eu estaria, talvez, meu trabalho tivesse mais conhecimento, né? Ter sido mais conhecido, né? Mas nunca é tarde, né? Então, o trabalho de vocês é muito importante, né? Espero que vocês tenham vida longa com esse portal, com essa trajetória, porque eu acho que é a partir daí que a gente, nossos trabalhos, nossas memórias chegam em lugares mais longe, chega mais perto de chegar a outras pessoas, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns, né? Não só por ter me escolhido, mas vocês têm no radar outras pessoas, né? Que provavelmente pode ser que eu não conheça, mas eu vou conhecer, às vezes as pessoas mais novas ou mais velhas. Então, eu acho que vida longa por Sotero Preta. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos muito o conhecimento passado, agradecemos a possibilidade da visita ao acervo e, sobretudo, a resistência de muitos anos, né, que abre caminhos para nós, enquanto juventude, caminharmos também. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer imenso. É um prazer meu.